O meu nome é Alice. Eu nunca imaginei que um dia enviaria a minha história para ser contada publicamente, igual estou fazendo hoje. Eu sempre gostei de acompanhar histórias de outras pessoas, mas eu sabia que no momento em que alguém expõe uma parte da própria vida, outras pessoas passam a opinar com base nas suas próprias experiências, valores e julgamentos. Mesmo assim, eu decidi contar a minha história, porque eu estou vivendo uma situação muito difícil e talvez o que aconteceu comigo sirva de alerta também para outras pessoas. Antes de chegar ao ponto principal, eu preciso explicar um pouco da minha infância, né? Todos começam com a infância e eu julgo ser extremamente importante, porque ela ajuda a entender algumas marcas que eu carrego até hoje. Eu sou filha mais velha de 6 irmãos. Nasci e cresci na região norte do Brasil, em uma família muito simples. Minha mãe estudou muito pouco, quase não sabia ler e escrever. O meu pai também não terminou os estudos. E meu pai sempre foi muito trabalhador. Ele fazia o que aparecia para sustentar a nossa família. Mas tinha um problema muito grave com a bebida. Quando meu pai bebia, ele ficava muito agressivo. Ele agredia minha mãe fisicamente e verbalmente. E a violência doméstica dentro da minha casa virou parte da nossa rotina, né? Da rotina da nossa família. Aos finais de semana, muitas vezes ele saía para comprar comida ou fazer feira, mas ele gastava todo o dinheiro com a bebida. Voltava para casa todo bêbado, agressivo, sem trazer nada e ainda passava a noite perturbando todo mundo. A minha mãe, ela precisava se esconder no nosso quarto para poder escapar dele, dessa agressividade toda. Então, é algo que eu tenho muito claro, assim, que aconteceu na minha infância, né? Que eu carrego na minha memória até hoje. Era como viver dentro de um filme de terror, que você fica apreensivo, que você fica sem saber o que fazer, né? Então, quando ele bebia, ele trazia o terror para nossa casa. Esse relacionamento dos meus pais durou cerca de 15 anos, até acabar. Hoje, os dois estão em outros relacionamentos, mas durante a minha infância, a violência que a minha mãe sofria acabou sendo reproduzida dentro de casa contra nós, né, que éramos os filhos. O meu pai era o terror nos fins de semana. E durante a semana, muitas vezes era a minha mãe. Por quê? Ela batia por qualquer coisa, principalmente em mim, por eu ser filha mais velha. A responsabilidade praticamente estava toda nas minhas costas. Se eu fazia algo de errado ou se alguma tarefa não ficava do jeito que ela queria, além de eu apanhar, ela me xingava, me humilhava, era terrível pra mim. Eu não gosto nem de lembrar, pra falar a verdade, porque vem gatilhos, né? Então era muito ruim pra mim. Ela passava o dia inteiro repetindo as mesmas ofensas, como se a raiva nunca passasse. Muitas vezes ela dizia que eu só poderia ter sido trocada na maternidade porque ela não acreditava que eu fosse de fato a filha dela. Ela me chamava de burra, de coisas horríveis e dizia palavras que me machucam até hoje, só de lembrar. Enfim, sempre algo ruim acontecia. Ela culpava os filhos. Então imagina, um pai bêbado que colocava o terror na casa e uma mãe que também, né, de certa forma também colocava o terror, porque ela fazia tudo isso com a gente, principalmente comigo. Ela dizia, né, se não tivesse tido filhos, seria livre e não estaria sofrendo tudo o que ela estava sofrendo. Ou seja, eu creio agora, né, o meu pensamento de agora. O sofrimento que ela recebia do meu pai, ela falava que era culpa nossa. Eu creio que ela sentia que era nossa culpa, porque se não fosse os filhos, ela
na cabeça dela, ela seria livre, entendeu? Ela já não estaria mais com meu pai, seria mais fácil para ela escapar daquela vida, daquele sofrimento todo. E eu cresci ouvindo isso, né? Tecnicamente isso. Eu cresci sentindo que a maternidade para ela era de fato uma prisão, um peso, uma condenação. Talvez por isso eu tenha criado tanto medo de ser mãe. Não era simplesmente falta de vontade, eu de fato tinha um trauma. Minha mãe também era vaidosa. Ela gostava de sair, de festa, de passeio. Às vezes ela saía com o meu pai, quando eles estavam mais tranquilos. Enquanto isso, eu ficava em casa cuidando dos meus irmãos e da casa, né? Quando meus pais voltavam, geralmente vinham as brigas por ciúme, bebida, paranoia. Eu era criança, mas eu já carregava a responsabilidade de adulto. Porque eles, como eu era mais velha, né, eles deixavam tudo comigo e eles iam sair, farrear, festar. Além de tudo isso, quando meu pai bebia, ele chegou a me assediar sexualmente. É algo muito difícil de lembrar pra mim também. Eu já tinha sido abusada por um familiar da parte dele, então minha própria casa deixou de ser, pra mim, um lugar seguro, um lugar gostoso de se viver. Eu vivia completamente com medo o tempo inteiro. Por isso, eu acabei saindo de casa aos 13 anos de idade. Eu era ainda uma criança, apenas uma criança. Foi a única alternativa que eu enxerguei naquela época para me proteger. Faz 18 anos que eu não vejo meu pai. Soube que ele se casou de novo, continua bebendo e teve outras filhas. Teve outra filha, né, durante a pandemia. A minha mãe também se casou novamente e hoje ela está melhor, né? Bem melhor do que ela era no passado. O marido dela cuida bem dela e isso ajudou bastante, né, nessa mudança de vida dela. Eu a perdoei pelo que ela fez comigo, mas eu não esqueci, né? A gente perdoa, mas a gente não esquece. Nossa relação nunca foi excelente. Eu não tenho vontade de visitá-la com muita frequência e nem de ficar perto conversando. A gente se fala só o necessário mesmo. Oi, como que você está? Sabe, eu não tenho ela assim como muitas pessoas têm, né, como melhor amiga, porque a minha infância, tudo que aconteceu, tudo que eu passei não permitiu que isso acontecesse. Mesmo depois de tudo, ela ainda me cobrava para ser mãe. Dizendo que eu estava ficando velha, quando eu tocava no assunto da minha infância e lembrava o que vivi, ela sempre mudava de assunto, né? Então, eu estou contando isso não para justificar os meus erros, sabe? Mas para explicar de onde vêm algumas das minhas dores dos dias atuais, né? Da atualidade. Bem, eu sou casada há muitos anos. Como eu nunca tive sonho de ser mãe, meu marido e eu fomos deixando esse assunto de lado. Eu fui estudar, fiz faculdade, hoje faço pós-graduação, embora ainda não atue na minha área. O meu casamento, no entanto, já vem sendo empurrado com a barriga há uns 5 anos, mais ou menos. Não é uma relação viva de verdade. É mais uma convivência acomodada. Quando a gente se acomoda, tem, sei lá, preguiça de novo relacionamento, sabe? É acomodação mesmo. Bem, em 2023, eu descobri que o meu marido estava se relacionando virtualmente com uma outra mulher. Eu li conversas e até vi comprovantes de Pix que ele enviou para essa mulher. Quando eu o confrontei, ele reagiu com uma naturalidade e disse que não me devia satisfação, porque, segundo ele, eu também estava vivendo a minha vida. Eu fiquei assim perplexa, porque não existe isso, gente. Se você está num casamento, como que não deve satisfação?
sabe? Só que viver a minha vida naquele momento, que ele quis dizer, significava faculdade, estágio, voluntariado, projeto de TCC e pesquisa de campo, essas coisas. Eu não estava saindo com outra pessoa, nem me divertindo como, né, alguém poderia pensar. Eu estava focada nas minhas responsabilidades. Eu reconheço que eu deixei a desejar no meu casamento. Porque quando eu entro em algo, eu foco tanto que eu acabo esquecendo das demais coisas ao meu redor. Mas isso não significa traição da minha parte, sabe? Eu acho que cabe muito também uma conversa franca, porque muitas das vezes a outra pessoa não percebe o que está acontecendo, né? Então, a conversa com certeza é a chave, mas muitas das vezes isso acaba não acontecendo. Depois disso, ele deixou claro que para ele o nosso casamento já não existia mais. Disse que era apenas convivência, que eu não deveria me intrometer na vida dele e que ele também não se meteria na minha vida. Às vezes ainda tínhamos algum contato íntimo, mas isso também deixou de acontecer conforme o tempo foi passando. Não conto isso para jogar minhas atitudes nas costas dele. Conto, na verdade, para explicar a dinâmica do nosso casamento para vocês. Ninguém ali era inocente. No ano passado, eu instalei aplicativos de relacionamento. Primeiro foi como uma distração mesmo, talvez um flerte. Eu conversei com alguns homens, mas logo eu já desinstalava, porque as conversas eram sempre iguais, rasas, repetitivas, como se eu tivesse numa entrevista de emprego, sabe? Aquilo me estressava mais do que me distraía. Até que em um desses aplicativos, um rapaz me mandou uma mensagem, vou chamá-lo de Jurandir. No começo, falávamos o básico. Era sempre ele quem puxava assunto. Ele não fazia o tipo de homem que normalmente eu me interessaria. Em uma ligação que durou cerca de 2 horas, mais ou menos, achei ele grosseiro e bem machista. Ele falou coisas ruins sobre as mulheres da minha região, dizendo que era encostadas, interesseiras e coisas desse patamar. Ele também me pareceu muito soberbo. Aquilo já foi pra mim um alerta. Tipo, super alerta. Mas mesmo assim, eu não cortei o contato com ele. Hoje em dia, eu pensando, eu fico muito brava comigo mesma, mas na época, talvez eu estivesse também carente, né, de atenção e sabemos que quando isso acontece, a gente acaba aceitando meio que qualquer coisa. Mas enfim. Ele pediu para me conhecer pessoalmente. A gente marcou então em um ponto turístico da minha cidade, mas perto do dia eu desmarquei com ele. Depois disso, eu perdi a vontade, sabe? De falar com ele, bloqueei o contato e fiquei meses sem nenhum tipo de notícia da parte dele. Eu desmarquei porque eu não senti, sabe, que eu tinha que ir, eu estava me sentindo estranha, então eu acabei desmarcando. Tempos depois, entrei de novo no aplicativo e nos encontramos por lá novamente. Ele veio falar comigo como se não lembrasse de mim, mas eu duvido que ele não se lembrasse de mim. Já tínhamos conversado várias vezes, ele tinha visto minha foto, então parecia fingimento mesmo. Ele pediu meu WhatsApp, dizendo que não tinha tempo de ficar no aplicativo e que por mensagem seria mais difícil. Aquela conversinha, né, de sempre. Eu desbloqueei e passei o contato, embora provavelmente ele já tivesse o meu número salvo. Depois disso, o tempo passou, ele parou de acessar o aplicativo e eu desinstalei tudo e acabei me esquecendo de tudo, né? A vida estava seguindo. No começo deste ano,
Logo após o ano novo, eu recebi uma figurinha de bom dia dele. Respondi com outra figurinha sem puxar nenhum assunto. Ele percebeu e começou a conversar comigo. Disse que estava em um voo voltando para minha cidade porque tinha ido passar o ano novo com a família dele, né? Ele trabalhava aqui, mas o contrato dele estava chegando ao fim. Naquele momento, ele não deixou isso muito claro. Só fui entender a importância disso muito, muito depois. Ele começou a insistir para me conhecer, porque não tinha dado certo, né? Até então, a gente ainda não tinha se visto pessoalmente. Ele sabia que eu era casada, a gente conversava bastante. Ele parecia compreensivo, até me aconselhava em algumas coisas. E eu ainda não via nele alguém completamente ruim. Pelo menos era o meu pensamento da época, né? Até que um dia deu certo. Ele tirou uma folga e a gente marcou de se encontrar. Eu fui consciente do que estava fazendo. Não estava apaixonada nem cheia de expectativas. Pessoalmente, ele pareceu mais simpático do que por telefone. Mas na hora da intimidade, as coisas começaram a ficar erradas. Ele não quis usar nenhum tipo de preservativo. Eu falei que aquilo não estava certo, mas ele parecia não me ouvir, sabe? Naquele calor do momento, enfim. Continuou insistindo e eu acabei cedendo. Essa foi uma das minhas maiores irresponsabilidades. Eu sei que muitas pessoas podem comentar isso também nos comentários. Enfim, eu só sei que, de fato, eu não sei onde que eu estava com a cabeça. Eu estava muito carente mesmo naquela época, com toda a situação com meu marido. E com certeza me arrependo muito, né, disso que eu fiz. Mas eu costumo tratar como algo que aconteceu no passado, né? Hoje, com certeza, eu faria diferente, mas foi isso que aconteceu. Além disso, ele era agressivo na forma como fazia as coisas. Mesmo quando eu reclamava de dor ou incômodo, ele não parava, ele não ligava para nada do que eu falasse. Houve momentos em que me senti violada porque eu falava que estava doendo e ele simplesmente ignorava. Eu sei que eu fui até ali por vontade própria, mas durante o ato, em vários momentos, ele não respeitou os meus limites. Depois disso, eu acabei me relacionando com ele mais de uma vez e em nenhum momento eu vi ou senti que ele tinha, como que eu posso falar isso? Que eu não gosto de falar, né? Mas que ele tinha soltado, vamos dizer assim, algo em mim. Em nenhum momento eu percebi isso. Se tivesse percebido, teria tomado uma pílula, né, do dia seguinte. Mas eu não tomei, porque eu achei que não tinha acontecido nada, sabe? Que não estava também no período, enfim, que não tinha acontecido nada. Outra burrice minha. No dia seguinte, no mês seguinte, a minha menstruação não veio. Os dias foram passando e nada. Eu comentei com ele, mas ele respondeu qualquer coisa, sem muita importância. No final do mês, eu comprei um teste de farmácia. Assim que eu fiz, apareceu 2 linhas bem fortes. Mandei foto e áudio para ele, e ele só respondeu quase à noite, com tranquilidade demais. Eu mesma não estava acreditando. Como eu não tinha visto nada acontecer? Eu fiquei tentando entender e na nossa cabeça a gente fica recriando as cenas, enfim, tudo o que aconteceu. Mas eu sabia de uma coisa. Ele foi a única pessoa com quem eu me relacionei sem proteção. Então, se eu estivesse grávida, a possibilidade real era que o filho fosse dele. Fiz 4 testes de farmácia e 2 exames de laboratório. Todos deram positivo.
Ele sempre soube de tudo. No começo parecia tranquilo, até surpreso. Mas em um dos exames de laboratório no meu beta HCG, veio com um resultado que me deixou em dúvida. Por isso, eu marquei um ultrassom, porque eu queria ter certeza absoluta que era isso. No dia da ultrassom, a gravidez foi confirmada e eu ouvi o coração do bebê. O exame indicou que eu estava com 7 semanas e alguns dias. E a conta batia com o primeiro dia em que eu e Jurandir a gente nos encontramos, né? Nós nos encontramos. Quando eu cheguei em casa, eu liguei para ele e contei. Foi aí que ele começou a insinuar que o bebê poderia ser do meu marido. Só que eu e meu marido sempre usávamos proteção. E já fazia tempo que nem tínhamos relação, porque a gente já estava vivendo como amigos, né? Enfim, ele já estava de papo com outras pessoas e nós dois, por conveniência, acabamos ficando na mesma casa, só que sem, né, ter o relacionamento de marido e esposa. Mesmo assim, o Jurandir começou a tentar me convencer de que a criança não era dele. Por isso que ele até nem ligou, provavelmente, lá no início, quando eu avisei, quando eu falei pra ele. Eu falei sobre fazer exame de DNA, já que ele tinha dúvidas. Ele teve coragem de dizer que não gastaria 1 centavo com DNA de filho de outra pessoa. Disse que se o teste desse negativo, alguém teria que pagar o prejuízo. Falou também que se eu pagasse e fizesse em laboratório, tudo bem. A situação ficou ainda pior, porque quando o contrato de trabalho dele terminou, ele voltou para a cidade dele. E desde que foi embora, ainda mantinha contato comigo. Ele chegou até a me chamar para ir visitá-lo, como se estivesse tudo normal. Mas depois da notícia da gravidez, começou a se afastar. Se afastar, se afastar. Hoje praticamente só fala comigo quando eu procuro, mando alguma mensagem. Ele encheu minha cabeça de dúvidas que eu não tinha. Fica discutindo comigo, tentando usar o fato de eu ser casada como justificativa para não assumir nada. Já chegou a dizer que se o DNA der positivo, ele quer que eu tire o bebê. Que homem, né? Eu fico assim. Eu sei que o erro foi meu, mas eu fico assim. Sem palavras. Pra mim, pra ele, enfim. Antes do ultrassom, eu mesma tinha dito que eu não sabia o que faria. Eu contei a ele sobre minha história com minha mãe, sobre os traumas que me fizeram ter aversão à maternidade. Naquele momento, ele parecia disposto a me apoiar na decisão que eu tomasse. Mas depois o apoio virou pressão para eu tirar o bebê. Eu discuti com ele e desliguei o telefone quando nós estávamos conversando sobre isso em uma ocasião. Porque eu percebi que era inútil. Eu não vou conseguir convencer esse homem de nada. Ele não quer prestar assistência, não quer assumir responsabilidade e se apoia na desculpa de que talvez o filho não seja dele. Ao mesmo tempo, se fosse dele, ele já deixou claro que ele não quer essa criança. Então, pelo visto, vou ter que me virar sozinha. Enfim. Eu sei que o meu filho terá direitos perante a justiça, caso a paternidade seja comprovada. Mas eu também penso muito se vale a pena obrigar uma criança a carregar a rejeição de um pai que já não quer desde a gestação. Eu sei que o que é crescer sendo rejeitada. Sei o que é não ser amada por quem deveria proteger. Isso pesa muito na minha cabeça, porque eu passei por isso. E pra mim é muito complicado pensar sobre isso, sabe? O grande problema agora é contar para o meu então marido. Eu não sei como ele vai agir
ele vai ficar muito chateado, com certeza. Uma coisa é cada um viver na sua, dentro do relacionamento que já acabou. Outra coisa, eu aparecer grávida. Eu sei o que eu fiz, sei das consequências, sempre assumi minhas responsabilidades e eu estou disposta a arcar com elas. Sobre o Jurandir, por enquanto não quero mais conversar. Cada contato só me aborrece. Ele teoricamente não sumiu, mas já disse que poderia sumir. E o pior é perceber que talvez ele esteja esperando eu mudar de ideia. Ele não ajuda em nada, não oferece apoio, não assume nada, só fica de longe, dando palpite e levantando dúvidas na minha cabeça. Eu tenho passado noites quase sem dormir, tomada por angústia, estou preocupada, estressada, com medo do que está por vir, né, pela frente. Provavelmente eu vou precisar sair de casa, meu casamento, que já estava falido, agora vai ter que enfrentar uma verdade impossível de esconder. Impossível mesmo de esconder, porque, né, eu sou bem magrinha, então já dá pra ver mudanças no meu corpo. Tem pessoas que pensam que eu tenho uma engordadinha, mas eu não contei ainda que é gravidez. Apesar de tudo, eu tento me apegar à fé e acreditar que as coisas vão se organizar, que é uma fase da minha vida difícil. Eu quis contar essa história não para me colocar como vítima inocente, porque eu sei que eu não sou. E eu sei que eu errei. Mas eu quero colocar como alerta. A maior lição que tiro disso é: não tenha relações com pessoas desse calibre, sabe? E ainda mais sem proteção, não importa o que a pessoa te fale. Não tenha. Se controle. Eu não me controlei e olha no que aconteceu. É o meu alerta. Não importa a situação, não importa a confiança, não importa o momento. A consequência pode mudar a sua vida inteira. A segunda lição é: não continue em uma relação que já acabou. Não invente formas de permanecer em um casamento sem respeito, sem admiração, sem amor, sem futuro. Só por acomodação. Você vê que a pessoa já tá te traindo. Eu sou muito a favor de restaurar o casamento. Sim, eu sempre acreditei que o casamento é pra sempre. Mas eu fico assim, quando a pessoa te trai, quando na confiança a pessoa não liga pra você, a pessoa não tá nem aí pra você. Porque o que eu aprendi é que há restauração quando os dois querem, sabe? A gente ora, a gente faz de tudo pra agradar outra pessoa, mas se ela não quiser restaurar o casamento, não tem o que fazer. E eu tenho certeza que Deus não quer também que nós ficamos sofrendo, né, num casamento que tem traição ou agressão, enfim, tudo essas coisas. E não estou querendo me colocar, como eu falei, que eu sou certa, porque eu sei que eu não sou, fiz muito errado, mas ele também fez muito errado. E quando uma relação termina na prática, continua existindo no papel, na convivência, uma hora a conta também chega. No meu caso, ainda vou enfrentar muitos julgamentos, com certeza. Até nos comentários da minha história, com certeza eu vou ter vários julgamentos. As pessoas de fora não sabem os acordos que existem entre mim e meu marido, não sabem da dinâmica da nossa casa, não sabem que a nossa relação já tinha acabado há muito tempo. Mesmo assim, vão olhar apenas para o fato final. Eu sou uma mulher casada e estou grávida de um outro homem. Eu sei que muitas coisas na minha vida vai mudar. Sei que vou precisar conversar com meu marido, decidir onde vou morar, pensar no bebê, pensar no DNA, pensar nos meus direitos e nas minhas responsabilidades. Eu também sei que o Jurandir não é alguém em que eu posso confiar, nunca foi. Neste momento, tudo o que eu posso fazer é enfrentar uma coisa de cada vez. Primeiro, aceitar a realidade e depois contar a verdade.
E por fim, decidir como que eu vou seguir a minha vida daqui pra frente. Então, eu quero muito que a minha história sirva de alerta a todos. E, e é isso. Essa é a minha história que eu precisava desabafar com vocês.